Olá, eu sou Isabela do Natureza de Criança e hoje eu tô aqui para contar mais uma história de natureza para muitas crianças. E dessa vez eu vou contar a história de um jeito um pouco diferente. Eu vou contar a história de uma forma que as crianças cegas também consigam acompanhar a nossa história, acompanhando todas as imagens que tem nos livros. Eu vou descrever as imagens em detalhes para que as crianças cegas também consigam acompanhar com a gente. Então, a história de hoje é uma das histórias que eu acho uma das mais legais da Biblioteca da Clara. A história se chama A Floresta. E a gente vai começar então descrevendo a capa desse livro. Vocês, crianças que enxergam, vão olhar para a capa desse livro e vão imaginar e vão ver tudo que eu estou descrevendo. E aí a gente percebe se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, se vocês estão vendo coisas a mais que eu, se vocês estão vendo coisas a menos que eu, se eu estou vendo coisas que vocês ainda não viram. Vamos lá? A Floresta. Na capa desse livro, a gente tem o nome do livro bem no topo da capa, A Floresta. E logo embaixo do nome do livro, a gente tem o nome da pessoa que escreveu o livro, que foi a Claire Nivola. A Claire é uma moça americana que escreveu, e esse livro foi editado pela Martins Fontes. Tem o nome da editora lá embaixo da capa do livro. E as ilustrações desse livro foram feitas pela Elizabeth. A capa do livro A Floresta é uma capa que mostra um pequeno ratinho que está com uma jardineira azul, uma camisa cor de laranja, e ele está seguindo num caminho com um mato amarelado, e ele parou no final desse mato amarelado e está olhando para uma frondosa, grandiosa, alta floresta de um verde bem escuro. Entre o lugar onde o ratinho está parado, olhando para a floresta, e essa floresta ainda tem um longo caminho que ele vai ter que atravessar por um mato bem verdinho. Então, a história da floresta é a história desse ratinho que deixou a sua cidade, que deixou a sua casa e foi ver o que tinha dentro dessa floresta, cheio de árvores altas, cheio de coisas interessantes. E a gente vai conhecer como foi essa aventura. Eu vou abrir o livro e vou começar a contar a história para vocês. E o ratinho começa a contar a história. E ele vive em uma pequena cidadezinha com casinhas brancas de telhado laranja. E essa vilazinha fica no meio de umas montanhas, num lugar que parece bem distante de outras cidades. A Vila das Casinhas, ela está entre duas montanhas e deste lugar onde ele vive, ele consegue olhar e ver lá bem longe aquela floresta alta, cheia de árvores frondosas, cheia de flores e cheia de pássaros que a gente vai conseguir ver daqui a pouco o que tem lá dentro. E o ratinho começa a contar essa história. Vamos conhecê-la. Sempre tive medo da floresta, aquele lugar escuro e desconhecido nos confins do meu pequeno mundo. À noite, muitas vezes eu sonhava com ela e acordava arrepiado de pavor. Também durante o dia, o medo estava ali, escondido dentro de mim, independentemente do que eu fizesse, onde eu estivesse. Uma noite, o medo foi tão intenso que não pude suportar. E então, ele falou: de manhã, em pé na porta da minha casa, olhei a poltrona aconchegante perto da lareira. Olhei a minha cama e os objetos de que eu mais gostava. Na minha sala, perto da poltrona branca, na frente da lareira, tinham muitos objetos que eu gostava.
Tinha os meus quadros, meu relógio, meu vaso de flores. Em cima da minha poltrona aconchegante, tinha almofadas coloridas, meu livro aberto, meus sapatos no chão. E a poltrona ficava em cima de um lindo tapete azul. Olhei para tudo isso e pensei: vou sair daqui. Virei as costas e fechei a porta atrás de mim. Atravessei então toda a cidade que eu conhecia com a palma da minha mão. Passei por aquelas casinhas de telhado laranja, por ruas estreitas que tinham entre as casas. Os outros ratinhos levavam a vida como todos os dias. Faziam construção, varriam a rua e a vida acontecia na minha cidade. Continuei então caminhando. Passei pelas lojas e casas enfileiradas na mesma ordem de sempre e prossegui pela longa curva da rua em direção àquela longe floresta. Na estrada, meu coração disparou. Estava sentindo estranho, pequeno e sozinho naquele mundo imenso. Eu caminhando por aquela estrada estreita, entre aquele mato alto, começava a ver minha cidade mais distante ao fundo. Deixei a cidade e as montanhas para trás e caminhei em direção à floresta. Andei, passei por fazendas e campos desconhecidos, até começar a estrada de terra. A estrada continuava estreita, o mato continuava alto, tinham pedras pelo caminho, árvores e as casas ficavam cada vez mais para trás. Eu, ratinho, com meus sapatos vermelhos, com minha jardineira azul e com minha blusa cor de laranja, olhava para trás e via a minha cidade cada vez mais distante lá ao fundo. Inquieto, virei-me e vi a cidade lá. Parecia uma manchinha pequenininha de tão longe que ela estava. E é assim que a gente vai vendo as coisas à medida que a gente se afasta delas. Aquelas casas que eram enormes diante de mim ficaram pequenas. Eu cada vez mais me afastava da cidade e seguia em direção à floresta. Diante de mim, com suas inúmeras cabeças balançando lentamente ao vento, erguia-se a floresta. Ela estava cada vez chegando mais perto do ratinho. Será que eu deveria voltar? Pensou ele, parado aqui no caminho. Ele olhava para a floresta e olhava de volta para a cidade. E então percebia que cada vez a floresta estava mais perto e a cidade estava cada vez mais longe. Será que eu deveria voltar correndo com o coração aos pulos para a segurança da minha casa que ficou para trás? E ele continuou no seu caminho. Andava pelo caminho estreito entre o mato alto, um mato amarelado e queimado, com árvores finas e baixinhas perto dele. Ele estava chegando cada vez mais perto do grande gramado que deveria atravessar, para então chegar na frondosa floresta. E aí ele pensou: não, já é tarde demais para desistir e voltar. Mas será que eu ia me perder? Será que ia ser devorado por alguma criatura selvagem? Será que eu ia morrer de medo? Ele pensou.
E ele chegou, e chegou muito perto da floresta. E se deparou agora com um grande portal com 2 árvores. E começou a ouvir os barulhos da floresta. Estava cada vez mais perto. E enfim ele tinha chegado. Entrei na floresta, passando entre 2 árvores enormes que pareciam um portal. 2 árvores de madeira clara, altas, mas tão altas que eu, olhando para cima, não conseguia ver o fim. Todas essas árvores que estavam perto de mim eram muito, muito, muito mais altas que eu. No chão, o gramado alto, as plantas, as folhas cobriam todo o caminho. E aquela estrada que eu percorri, desde a cidade até a floresta, não havia mais. Agora eu estava entrando num grande campo de folhas, de mato, de árvores. Meu coração martelava. Tive um sobressalto quando um pássaro piou atrás de mim e era um som muito diferente. Era um pássaro preto que lá de cima da árvore parecia querer falar comigo. Eu pisava nas gramas rasteiras, passava por arbustos fininhos e a floresta com vários outros tipos de árvore me cercava. Ouvi o estalo e uma sombra veio se aproximando. Buscando proteção, dei um pulo e tropecei, caindo de bruços no chão. Quieto, pensei. Se você gritar ou se mover, vão encontrá-lo. Será que de fora de mim dava para ouvir meu coração batendo como um tambor? Quando abri os olhos, meu nariz estava afundado no musgo. Uma floresta de árvores minúsculas, macias como plantas. A luz do sol chuviscava através das folhas e aquecia minhas costas. Uma brisa suave agitava meu pelo. Eu estava vivo! Então percebi aquela maciez do chão daquelas plantinhas. Percebi as formigas pequeninas subindo pela pedra. Formigas percorrendo troncos de árvores caídas. Plantas para todos os lados. E aquele musgo macio me dando uma sensação maravilhosa, como se fosse um grande colchão. Quanto tempo eu tinha ficado ali? Perto de mim, uma borboleta abriu e fechou as asas, como um anjo da guarda. Ela era branca, grande, parecia até ser maior que eu. Eu, esparramado pelo chão, com meus pés em sapatos vermelhos pousados sobre o musgo. Meu rabo estava tão relaxado que parecia adormecer ao meu lado. Fiquei ouvindo à minha volta milhões de folhas sussurravam e farfalhavam suavemente. Virei-me e pela primeira vez olhei para cima. Vi o céu lá no alto. O céu era maior do que a floresta, maior ainda do que meu medo, maior do que tudo. O céu estava entre a copa das árvores lá em cima. Eu, deitado, conseguia ver que as árvores eram tão altas, que pareciam conseguir atingir o céu.
E ali eu fiquei deitado, um pontinho minúsculo naquela beleza enorme, até a luz começar a apagar. E eu estava tão confortável, tão relaxado, que tirei meus sapatos vermelhos, coloquei meus braços embaixo da minha cabeça, deitei de barriga para cima naquele vasto campo de musgo e fiquei apreciando o céu. As árvores em volta de mim eram altas, frondosas, imponentes. E tinham também as plantinhas menores, a vegetação rasteira e um tronco caído do meu lado. A floresta era linda. Tinha pedras brancas por todos os lados e um riacho que corria suavemente, me trazendo um barulho de muita tranquilidade. Eram árvores para todos os lados. Para onde eu olhava, árvores altas. Para onde eu olhava, pedras brancas. Pássaros espalhados por vários galhos de árvore. Era assim que era o lugar que eu estava naquele momento. Então, tomado pelo suave mundo murmurante da floresta, caminhei de volta para casa. Saí daquela floresta, caminhando pela trilha devagarinho. Pude caminhar pelo estreito caminho e cada vez deixei aquela floresta mais longe de mim. E fui me aproximando cada vez mais da minha cidade, da minha vila entre as montanhas. O caminho era longo, mas eu comecei e continuei a seguir. O entardecer começava a despontar lá no fundo das montanhas. E eu continuei minha caminhada, até que a noite chegou. E eu também cheguei na minha vila ao anoitecer. E essa foi a história da floresta. Um lugar gostoso, aconchegante, onde a gente se sente muito bem. Com todos esses pássaros, com todos esses barulhos, com todo esse cheiro de mata. Da próxima vez que você for para a floresta, quem sabe você se lembre do ratinho e dessa história e possa deitar sobre o campo de musgo e apreciar as belezas da natureza igual ele apreciou.